O ar na antiga capela de São Miguel Arcanjo estava pesado, denso com o perfume dos lírios brancos e a expectativa não dita de 200 convidados. Clara sentia o peso de cada segundo. O vestido, uma cascata de renda pela qual ela esvaziou sua conta bancária, parecia sufocá-la. 3:30 da tarde. Léo estava 30 minutos atrasado. O murmúrio dos convidados cresceu de um zumbido baixo para uma cacofonia de sussurros e telas de celular acendendo. Será que ele desistiu? Ouviu uma prima distante cochichar, e o chão pareceu sumir sob seus pés. Sua melhor amiga, Juliana, apertou sua mão. Calma, amiga. O trânsito em um sábado, você sabe como é. Mas Clara conhecia Léo há 5 anos. Ele era metódico, pontual ao extremo. O casamento era o evento da vida dele, a fusão de famílias que ele tanto planejou. Ele não se atrasaria. A porta principal da capela se abriu com um rangido, e um suspiro coletivo varreu o salão. Era Léo. Mas o alívio de Clara se transformou em gelo. Ele não usava o smoking caríssimo que escolheram juntos. Vestia uma camisa polo, jeans e um olhar que ela nunca tinha visto antes. Um misto de pena e determinação fria. Ele caminhou pelo corredor, ignorando os olhares confusos, até parar a metros dela. Léo, o que aconteceu? Onde está seu terno? A voz dela saiu trêmula. Ele respirou fundo e o silêncio se tornou absoluto. Clara, eu preciso dizer isso na frente de todos. Ele ergueu a voz, como um CEO fazendo um anúncio devastador. Eu não posso casar com você. O som de 200 pessoas prendendo a respiração foi ensurdecedor. Então, outro som o substituiu. O clique suave de celulares sendo erguidos, as pequenas luzes vermelhas de gravação piscando na penumbra. Sua humilhação estava sendo imortalizada. O quê? Ela conseguiu sussurrar. Eu me apaixonei por outra pessoa, ele declarou, seu olhar passando por ela e se fixando no fundo da igreja. E essa pessoa é a Sofia. Clara virou a cabeça lentamente. Sua irmã. Sofia estava no último banco, 2 anos mais nova, esbelta, com o cabelo loiro que sempre foi o orgulho da família. Ela chorava, mas não havia surpresa em seu rosto. Há quanto tempo? A pergunta rasgou a garganta de Clara. 6 meses. 6 meses. Enquanto ela provava bolos e escolhia convites, o homem que amava estava nos braços de sua própria irmã. Sinto muito, Clara, Léo disse, sua voz sem emoção. Mas pense nisso como uma decisão de negócios. Eu simplesmente escolhi o investimento mais promissor. Ele caminhou até Sofia, pegou sua mão e, juntos, eles saíram da igreja sob o flash dos celulares. Clara ficou paralisada. No corredor lateral, ouviu a voz de sua mãe, Beatriz, falando com uma tia. Eu sempre soube. A Sofia sempre foi a nossa aposta de verdade. A frase a atingiu como um soco. Seus pais se aproximaram, não com conforto, mas com uma estranha impaciência. Filha, você precisa ser realista, disse Ricardo, seu pai. O Léo é ambicioso. Ele precisa de alguém que o impulsione. E a Sofia? Bem, ela sempre teve esse brilho. Vocês estão do lado dele? Ela gaguejou, incrédula. Beatriz suspirou, ajeitando o broche caro em seu vestido. Não há lados, Clara. Há apenas o futuro da nossa família. A união de Léo com Sofia abre portas que você jamais conseguiria sequer bater. Pare de drama e encare os fatos. Você foi um degrau. A Sofia é o destino. O silêncio no carro alugado era quebrado apenas pelas notificações incessantes do celular de Clara. Eram centenas. Mensagens de pena, de zombaria, memes. Sua humilhação se tornara um produto viral. Um link enviado por Juliana abria um vídeo no TikTok com mais de 500 mil visualizações. Era o rosto dela, congelado em choque, enquanto Léo anunciava a traição. A legenda, postada por uma prima, dizia:
quando você investe tudo na ação errada. A Bolsa de Valores do Amor, Aripix Crash. Os comentários eram brutais. A irmã é claramente um ativo de primeira linha. Fez a fusão certa. O cara é um gênio. Que vergonha, coitada. Quando chegou em casa, esperando encontrar um campo de batalha, encontrou algo pior: a indiferença. Suas malas estavam perfeitamente arrumadas ao lado da porta de entrada. Beatriz, sua mãe, saiu da cozinha secando as mãos. Ah, você chegou. Que bom. Isso vai facilitar as coisas. O que é isso? Clara perguntou, a voz rouca. Decidimos transformar seu quarto num escritório. Agora que a Sofia e o Léo estão juntos, vamos receber pessoas importantes. Precisamos de um espaço adequado para networking. Você entende? É uma questão de posicionamento de marca. Ricardo, o pai, colocou um envelope na mala. Aqui tem dinheiro para um hotel por algumas noites. Considere sua rescisão. Eles não a estavam expulsando. Estavam a demitindo de seu papel de filha. A segunda-feira chegou com a frieza de uma execução. Seu chefe, o Sr. Almeida, a chamou em sua sala às 8 da manhã. Clara, sente-se. Você sabe que nossa empresa é como um portfólio de investimentos. Prezamos por ativos estáveis e de baixo risco. Eu sempre fui uma funcionária exemplar. Ela se defendeu. E era. Mas sua exposição de marca no fim de semana criou uma volatilidade que não podemos ignorar. Nossos clientes não se associam a escândalos. Você se tornou um ativo tóxico. Ele empurrou um envelope idêntico ao de seu pai pela mesa. Sua indenização é uma decisão de negócios, não é pessoal. Na rua, sem emprego e sem casa, ela ligou para a única pessoa que restava. Ju, preciso de você. Fui demitida. Houve uma pausa na linha. Sobre isso, Clara, não posso mais ser vista com você. Meu chefe na agência de marketing disse que essa associação é prejudicial para a minha imagem profissional. Sinto muito, mas minha carreira está decolando. A chamada foi encerrada. Os dias seguintes foram um borrão de desespero. O dinheiro acabou. Em cada entrevista de emprego, o reconhecimento nos olhos do recrutador era imediato. Ah, você é a moça do vídeo. Ninguém ligava de volta. Da cama de um hotel barato, ela foi para o banco de uma rodoviária. Na 10ª noite, uma chuva fria a encharcou enquanto ela caminhava sem rumo. Passou pela igreja, pela casa que não era mais sua, pelo escritório que a descartou. Tudo o que construiu em 28 anos havia sido liquidado em 10 dias. A caminhada a levou até a ponte mais alta da cidade, um arco de concreto suspenso a 40 metros sobre o rio escuro. O pensamento veio, não como um sussurro, mas como uma solução lógica e calma. Se eu pular, o prejuízo para. Ninguém sentiria falta. Para sua família, ela era um mau investimento. Para o mundo, uma piada. Ela subiu na grade de proteção, o vento chicoteando seu rosto. Lá embaixo, as luzes da cidade tremiam na água. Fechou os olhos, sentindo uma paz terrível. Soltou uma das mãos. Ei, espere! A voz era calma, mas firme, cortando o uivo do vento. Clara se virou, ainda precariamente equilibrada na grade. Um homem se aproximava devagar, com as mãos erguidas em um gesto de paz. Ele era alto, vestia roupas de treino funcionais e tinha uma intensidade nos olhos que não era de pena, mas de reconhecimento. Eu não sei o que te trouxe até aqui, ele disse, parando a uma distância segura. Mas sei que pular não é uma solução, é só o fim. Você não sabe de nada, ela cuspiu, as palavras salgadas pelas lágrimas. É verdade, mas eu já estive aí nesse exato lugar, com essa mesma escuridão na cabeça. Desce daí, por favor, e eu te conto. Algo na sinceridade dele a fez hesitar. Ela olhou para a água preta lá embaixo, depois para o rosto do estranho. Lentamente, ela desceu, o corpo tremendo de frio e exaustão.
Meu nome é Daniel, ele disse. E o seu? Clara. Numa lanchonete 24 horas, ele pediu um sanduíche completo e um chocolate quente para ela. Agora me conta, ele disse suavemente. O quisera o valor de uma pessoa a ponto de ela querer se liquidar? A escolha de palavras a chocou. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que podia falar sem ser julgada. Contou tudo. Léo, Sofia, a humilhação viral, a demissão disfarçada de análise de risco, a família que a tratou como um ativo falido. Quando terminou, o choro era silencioso e profundo. Agora sou uma piada. Um mau investimento que todo mundo se orgulha de ter descartado. Daniel balançou a cabeça. Não com pena, mas com uma compreensão sombria. Deixa eu te contar uma história sobre investimentos. Ele começou. Há 5 anos, eu era um dos advogados corporativos mais promissores de São Paulo. Noivo da filha de um cliente importante, ganhava rios de dinheiro. Minha vida era um portfólio de ações em alta. Clara parou de chorar, intrigada. Até que um dia, no meio de um julgamento, eu tive um ataque de pânico, um colapso total, burnout. Fui parar no hospital. Em uma semana, o escritório me desligou e minha noiva terminou comigo. Ela disse que não podia atrelar o futuro dela a um homem que se tornou tão instável. Ele sorriu, um sorriso sem humor. Meu valor de mercado foi a zero em um instante. Perdi tudo. Ela olhou para ele, para o físico esculpido, a postura confiante. Mas você? Agora sim. Naquela época, eu era uma ruína. Levei meses para sair da cama. E um dia, decidi que se todos me viam como um fracasso, eu iria reconstruir meu valor do zero. Comecei a treinar, a estudar nutrição, fisiologia. Encontrei um novo propósito. Hoje, tenho uma pequena academia numa cidade vizinha. Ajudo pessoas a se reerguerem. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos dela. Clara, olho para você e vejo o mesmo ativo desvalorizado que eu era, mas com um potencial de crescimento absurdo. Então, quero te fazer uma proposta de negócio. Negócio? Sim. Eu te ofereço uma consultoria completa de reestruturação. Corpo, mente e, eventualmente, carreira. Te dou um lugar para morar, comida, treino. Invisto tudo em você. Em troca, você se torna meu principal caso de sucesso. Documentamos cada passo da sua transformação. Sua volta por cima vira a maior propaganda do meu trabalho. Clara ficou em silêncio, processando. A ideia era fria, calculista, mas usava a mesma linguagem que a destruiu. Era uma chance de virar o jogo usando as mesmas regras. Por que faria isso por mim? Porque eu sei como é ser descartado. E porque a melhor vingança contra quem te acha um fracasso é o seu sucesso estrondoso. Quando a gente começa, ela sussurrou. Agora. Enquanto o carro de Daniel deixava a cidade para trás, Clara não olhou pelo retrovisor. Na manhã seguinte, na soleira da porta de seus pais, Beatriz encontrou um único lírio branco, idêntico aos da decoração da igreja. Seu caule estava deliberadamente quebrado ao meio. Não havia cartão, nem mensagem. Apenas a flor partida, um presságio silencioso e arrepiante. O primeiro dia da reestruturação de Clara começou às 5 da manhã, com Daniel balançando seu ombro. Hora de abrir o pregão, Fênix. O apartamento em cima da academia era simples, mas era um santuário. Na academia, a primeira ordem do dia foi a mais brutal: a balança. Precisamos de dados de abertura, disse Daniel, impassível. Sem emoção, apenas números. O ponteiro digital parou em 89 quilos. Clara sentiu o peso daquele número como uma sentença. O treino que se seguiu foi um inferno calculado. Pense no seu corpo como uma empresa em recuperação judicial. Daniel instruía enquanto ela ofegava na esteira. Estamos cortando os excessos e fortalecendo os ativos principais. A dor é o juro que você paga pelo crescimento futuro.
Após 15 minutos, ela desabou, suando e chorando. Chega, eu não aguento. Daniel anotou na prancheta. Ótimo, estabelecemos a linha de base da sua resistência. Amanhã, vamos superá-la em 1%. O primeiro mês foi uma guerra. Uma guerra contra seus músculos doloridos, contra a dieta rigorosa que Daniel chamava de recapitalização nutricional. Zero açúcar, zero processados, apenas proteínas e vegetais. Todas as noites ela queria desistir. Todas as manhãs, Daniel a acordava com a mesma frase: investidores não desistem na primeira baixa do mercado. No final do primeiro mês, a balança mostrava apenas 3 quilos a menos. A frustração a consumiu. Naquela noite, vasculhando um armário, encontrou uma caixa de bombons importados que Léo lhe dera meses atrás. Um resquício da vida de conforto e mentiras. Ela comeu um. O sabor do chocolate foi como uma traição a si mesma. Comeu outro e mais outro, até metade da caixa desaparecer num frenesi de culpa e prazer. Daniel a encontrou sentada no chão da cozinha, com os papéis amassados ao redor. Ele não gritou. Sua decepção era silenciosa e cortante. O que aconteceu? Ele perguntou. Foi um deslize, ela choramingou. Ele pegou sua prancheta. Isso não foi um deslize, Clara. Foi uma quebra de contrato com você mesma. Nosso cronograma previa uma perda de 5 quilos. Sua decisão nos custou 2 semanas de progresso. Ele a olhou com a frieza de um auditor. A cláusula de penalidade será ativada. Amanhã, o treino começa 1 hora mais cedo. A lição foi dura, mas funcionou. Nos meses seguintes, Clara se tornou a personificação da disciplina. A raiva que sentia de Léo, de sua família, de si mesma, foi canalizada para cada levantamento de peso, para cada quilômetro corrido. No 4º mês, ela havia perdido 10 quilos. Suas roupas antigas pareciam sacos. Seu rosto no espelho estava mais fino, mais anguloso, e seus olhos tinham um brilho novo e perigoso. O da determinação. Fase 1 concluída. Daniel anunciou uma noite. Agora, a fase 2. O lançamento da sua marca. Ele argumentou que a história dela era um ativo valioso demais para ser mantido em segredo. Sua virada por cima não é só sua, é um produto, e vamos vendê-lo. Criaram um perfil no Instagram. Após horas de debate, escolheram o nome, Projeto Fênix. Fizeram uma sessão de fotos na academia. Daniel a dirigiu como um fotógrafo profissional. Quero ver a força, a raiva, a resiliência. A primeira foto postada era um close em preto e branco do rosto de Clara, suor escorrendo, olhos fixos na câmera. A legenda era uma declaração de guerra. Há 4 meses, fui publicamente liquidada, tratada como um ativo falido. Eles acharam que era o fim, mas era apenas o começo da minha reconstrução. Este é o Projeto Fênix. Acompanhe a valorização. Nos primeiros dias, foram 15 curtidas. No final da semana, 200. Um mês depois, 1000. Mulheres começaram a segui-la, enviando mensagens. Sua história me deu força. Estou começando meu próprio Projeto Fênix por sua causa. Clara, pela primeira vez, não se sentia uma vítima. Sentia-se útil. Quando o Projeto Fênix atingiu 10.000 seguidores, a primeira proposta de parceria chegou. Uma marca de suplementos ofereceu R$ 800 por um post. Daniel a guiou na negociação. Seu alcance e sua história são um ativo premium, Clara. Não aceite a primeira oferta. Ela contra-argumentou, pediu o dobro e conseguiu. O primeiro pagamento de R$ 1.600 caiu em sua conta. Era o primeiro dinheiro que ela ganhava que não vinha de um chefe, mas de seu próprio valor. Naquela noite, eles comemoraram com um jantar especial. Metade disso é sua, ela disse, mostrando o celular com o comprovante. Daniel balançou a cabeça. Não, meu investimento era de risco. O retorno era a prova de que meu método funciona. O lucro
É todo seu. Aquele gesto mudou tudo. Não eram mais sócios, eram parceiros. Mais tarde, sentados no pequeno sofá, ela confessou: pela primeira vez na vida, sinto que não preciso de ninguém para me sentir completa. Ele a olhou com uma ternura que ela nunca tinha visto. É engraçado. Eu também. O beijo que se seguiu não foi de paixão desesperada, mas de um profundo e sereno reconhecimento. Duas pessoas inteiras que escolheram ficar juntas. Nos meses seguintes, o projeto Fênix explodiu. Com 25 mil seguidores, Clara ganhava mais de R$ 5.000 por mês. Roupas, equipamentos, aplicativos de treino, as marcas queriam se associar à sua história. Foi então que uma notificação fez seu coração parar. Um novo seguidor. Eriléo Duarte Oficial, seu ex-noivo. Minutos depois, uma mensagem direta dele. Olá, seu perfil é incrivelmente inspirador. Não sei seu nome, mas sua energia é contagiante. Adoraria te conhecer melhor. Ele não a reconheceu. Estava flertando com a persona que ela criou, a mulher em que se transformou. Ela mostrou para Daniel e os dois caíram na gargalhada. A ironia era deliciosa e libertadora. Ela não sentiu raiva nem dor. Apenas uma distância divertida, como se observasse um personagem de um passado distante. Ela simplesmente o bloqueou. A ligação veio em uma terça-feira. Um número que ela não via há quase um ano. Juliana. A voz era melosa, artificial. Amiga, Clara, eu sabia que era você. Que transformação! Estou tão orgulhosa. Eu sempre torci por você. Clara permaneceu em silêncio, um gelo se formando em seu peito. Desesperada para preencher o vácuo, Juliana começou a despejar informações como se fossem presentes. Você virou a lenda da cidade. Ninguém acredita. E por falar nisso, você não sabe da última. O Léo faliu. Foi demitido. Está atolado em dívidas de jogo. A Sofia o chutou, claro. E a espertinha já arrumou coisa melhor. Vai casar de novo, com um empresário aposentado, rico como um sheik. O casamento é daqui a 2 meses. Clara desligou o telefone, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. A notícia não trouxe dor, mas uma clareza cristalina. Uma oportunidade. Ela se virou para Daniel, os olhos brilhando com uma nova estratégia. O lançamento da marca Projeto Fênix foi um sucesso, ela disse calmamente. Ele assentiu, já entendendo o raciocínio dela. Mas a grande apresentação, ela continuou, um sorriso lento e calculado se formando em seus lábios. O evento de relançamento para o mercado, na frente de todos os acionistas que me venderam na baixa, tem que ser no casamento da minha irmã. 10 meses depois, Clara se olhou no espelho do quarto de hotel mais caro de sua antiga cidade. A mulher que a encarava de volta era uma estranha formidável. 18 quilos a menos, o corpo esculpido pelo aço da disciplina, mas a maior mudança estava em seu olhar. A incerteza fora substituída por uma autoridade fria. Ao seu lado, Daniel, impecável em um terno escuro, ajustou a gravata. Pronta para a reunião com o conselho? Ele perguntou. Ela sorriu. Nasci pronta. No casamento, eles entraram como se fossem donos do lugar. Ninguém a reconheceu. Era apenas uma mulher deslumbrante no braço de um homem igualmente impressionante. De longe, ela analisou os acionistas de sua vida passada. Seus pais, Beatriz e Ricardo, pareciam envelhecidos. A prosperidade que esperavam de Sofia não se materializara. Léo era uma sombra do homem que fora, encolhido em um terno alugado. E Sofia, a noiva, era apenas uma garota bonita em um vestido caro, ao lado de um homem com o triplo de sua idade e o quádruplo de sua conta bancária. O casamento não era uma união, era uma fusão e aquisição. A primeira abordagem foi a Léo, perto do bar. Ele a olhou, piscou, e o copo de uísque tremeu em sua mão. Clara. O nome saiu como um fantasma. Meu Deus, você está...
Capitalizada? Ela completou, a voz suave como seda. Ele começou a balbuciar desculpas, falando sobre arrependimento, sobre como ela estava incrível. Ela o silenciou com um gesto. Você não se arrepende de ter me ferido, Léo. Você se arrepende de ter vendido suas melhores ações na baixa. Um erro de investidor amador. Ela o deixou ali, pálido e sem palavras. A próxima foi Sofia. Clara a encontrou perto da mesa do bolo. Parabéns pelo negócio, irmã. Parece um excelente contrato de longo prazo. Sofia ficou lívida. O que você está fazendo aqui? Clara sorriu. Vim agradecer. Se você não tivesse executado aquela aquisição hostil, eu nunca teria tido o capital necessário para lançar meu próprio empreendimento. A propósito, está indo muito bem. O movimento final foi a mesa de seus pais. Ela se aproximou como uma convidada curiosa. Que festa linda! Vocês são os pais da noiva? Eles sorriram, encantados. A conversa fluiu até que Clara perguntou se eles tinham outros filhos. A expressão deles mudou. Beatriz suspirou dramaticamente. Temos outra filha, mas ela era complicada, insegura. Tomou um caminho diferente depois de uma grande decepção. Que triste, disse Clara, a voz gotejando falsa simpatia. E vocês, como pais, o que fizeram? Nós a apoiamos como pudemos, disse Ricardo. Mas ela escolheu se afastar. Foi o suficiente. Clara lentamente tirou os óculos escuros de grife. Essa filha complicada. Ela começou, e o reconhecimento atingiu seus pais como um raio. Ela gostaria de agradecer a vocês. O choque na mesa era palpável. O quê? Gaguejou Beatriz. Clara se ergueu, a postura perfeita. Gostaria de agradecer. Por me mostrarem que seu amor era condicional. Por me tratarem como um ativo de baixo desempenho. Foi a motivação que eu precisava para fazer a reabertura de capital da minha própria vida. Sua voz era calma, mas cada palavra era um veredito. Então, por favor, aproveitem a festa. Celebrem o investimento que deu certo. Quanto a mim, eu declaro a falência total e irrevogável da nossa relação. Eu os perdoo. Não porque merecem, mas porque meu portfólio de vida é valioso demais para carregar o peso morto de acionistas tóxicos. Ela se virou, pegou a mão de Daniel e caminhou para fora do salão, deixando para trás um rastro de caos silencioso e rostos chocados. 6 meses depois, Clara não estava em um altar. Estava em um palco, sob holofotes, na frente de uma plateia de 1000 mulheres e da imprensa nacional. Atrás dela, um telão exibia o logo. Fundação Fênix. O projeto Fênix havia se tornado um movimento. Ela recusou as dezenas de mensagens de velhos amigos. Seus pais enviaram cartas implorando perdão. Ela as guardou para ler um dia, talvez. Daniel a observava da primeira fila, não como um salvador, mas como seu parceiro mais orgulhoso. Clara se inclinou para o microfone, seu discurso de lançamento chegando ao fim. Eles me disseram que eu não valia nada, e eu acreditei. Hoje, minha mensagem para cada uma de vocês é esta. Parem de esperar que o mundo defina seu valor. Façam sua própria auditoria. Demitam quem não agrega. Invistam brutalmente em si mesmas. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão vibrante. A maior vingança não é o fracasso dos outros, é a construção do seu império. Meu nome é Clara, e minha reconstrução está apenas começando.